Vamos analisar agora toda a evolução e o nível real de poder de Tanjiro Kamado, o quão forte ele realmente é. Essa aqui vai ser uma análise um pouquinho mais demorada e trabalhada, onde vamos pegar do início do mangá até o arco final, e em meio a isso, eu vou explicando o que o Tanjiro foi conquistando e aprendendo em todo esse tempo. Mas antes de tudo, entra lá no meu servidor do Discord, que assim você vai poder conversar comigo e conhecer outras pessoas que também gostam de animes e mangás assim como você. E se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, dá uma olhada aqui na descrição, que você vai achar o melhor preço e ainda vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. E agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Aguente firme! Seja forte! Seja forte! Vamos começar falando do Tanjiro antes de ele virar um caçador de Onis, aquele Tanjiro que teve a família morta no primeiro episódio do anime e no primeiro capítulo do mangá. Esse Tanjiro era bem fraco comparado a Demon Slayers, já que se tratava de um humano normal que nunca havia tido contato com o mundo dos caçadores de Onis, pelo menos não de forma direta. Porém, Tanjiro Kamado já demonstrou aqui ótimas intuições em combate, assim como vimos em seu duelo com Gil Tomioka. Ele tinha também uma determinação inabalável e uma força física muito boa para alguém de sua idade, sendo capaz de viajar por uma longa distância com a Nezuko na forma de demônio em suas costas, e também tinha força física o suficiente para segurar o primeiro ataque de um demônio, assim como ele fez com a própria Nezuko e com o demônio que ele encontrou antes de chegar no Orokudaki, feitos muito bons, considerando que nessa época Tanjiro tinha apenas 13 anos. Depois que se encontrou com o Orokudaki, Tanjiro passou por um grande treinamento por mais de 2 anos e se fortaleceu fisicamente de maneira bastante impressionante, ganhando a força de um verdadeiro Demon Slayer. Tanjiro também aprendeu o básico das técnicas de respiração com o próprio Orokudaki, mas foi com uma Akumi Sabito que ele conseguiu fazer tudo isso na prática, dominando até a 10ª forma da respiração da água. Tanjiro também, por causa de seu olfato apurado, ganhou uma técnica chamada de fio de abertura, onde pelo cheiro ele consegue encontrar aberturas na defesa de seu adversário. Ao final de seu treinamento, o Tanjiro já era mais forte que pelo menos o Sabito, porém foi na seleção final onde Tanjiro pela primeira vez foi desafiado por um demônio mais forte, o que fez ele encarar a morte de frente na primeira vez em sua vida como Demon Slayer e ganhar suas primeiras experiências em um confronto de verdade. Ao fim desse arco da seleção final, Tanjiro já estava no nível de um Demon Slayer recém-aceito na organização de caçadores. Depois da seleção final, demoramos um pouco para ver mais algum tipo de power-up no Tanjiro, com as habilidades que ele conseguiu durante seu treinamento com Orokudaki e Akumi Sabito e as experiências da seleção final. Tanjiro Kamado foi capaz de matar um Oni que usava Kekijutsu, 2 Onis candidatos a Kizukis e um ex-Kizuki que usava Kekijutsu de manipulação de espaço. A chamada cicatriz que ficava na testa de Tanjiro também já havia mudado seu formato de forma misteriosa, mas ainda nenhum sinal de que aquilo ali viraria algo maior. A próxima vez que Tanjiro evoluiu sua habilidade foi em seu confronto com a Lua Inferior 5. O Rui, após encurralar nosso caçador, fez com que Tanjiro se visse de novo de frente com a morte, e olhando para seu passado, Tanjiro se lembrou de uma tradicional dança de sua família que seu pai fazia todo início de ano, a Hinokami Kagura. Com a dança do Deus Sol, ou a chamada dança do Deus do Fogo, Tanjiro conseguiu evoluir ao ponto de lutar por alguns segundos de frente sem morrer com a Lua Inferior 5, ou um dos 12 demônios mais fortes da obra. Infelizmente, ele não conseguiu ganhar, mas já foi uma grande experiência e um grande feito por parte de um caçador que ainda era um caçador iniciante, e agora Tanjiro já não era mais Rank Mizunoto. Nesse momento aqui, ele já tinha ganhado uma grande expectativa da organização de caçadores sobre ele, principalmente de Kagayo Boyashiki. Depois de todos os acontecimentos no Monte Atagumo, Tanjiro foi se recuperar na mansão da borboleta, e lá
ele descobriu a existência da respiração de foco total constante. Basicamente, a diferença entre um caçador de alto escalão e um caçador comum está aqui. Enquanto caçadores comuns usam suas respirações apenas para dar o golpe final em momentos de batalha, caçadores de alto escalão dominam a sua respiração com foco total constante durante as 24 horas de um dia. Com a respiração concentrada de foco total constante, o caçador não fica só com a respiração ativa por 24 horas, mas também aumenta consideravelmente todos os seus atributos físicos, se tornando alguém bizarramente forte. Um grande exemplo disso foi que Tanjiro, após dominar a respiração de foco total constante, conseguiu acompanhar a velocidade de Kanao Tsuyu em um pega-pega, coisa que ele nunca faria se não tivesse aprendido a técnica. E assim, Tanjiro seguiu para o Trem Infinito, onde ele conseguiu derrotar com a ajuda de Nozuki, Zenitsu, Nezuko e Kyojuro Rengoku, a Lua Inferior 1, chamada de Enmo. Porém, foi nesse arco que tivemos o primeiro grande nivelamento da obra, que mostrou a grande distância de Tanjiro para um caçador de rank pilar, e a bizarra distância de um pilar para uma lua superior, onde vimos a Lua Superior 3 Akaza brincando e matando Kyojuro sem dificuldades. Tanjiro, nesse momento, já era um bom caçador para a organização de caçadores, alguém bem promissor e até cogitado para ser Tsugoku de um Hashira, mas mesmo assim, ainda não estava nem mesmo próximo do nível de um pilar. Depois do Trem Infinito, Tanjiro teve novamente que se recuperar na Mansão da Borboleta e teve mais algumas sessões de treinamentos intensos. Quando vemos ele no arco do Distrito do Entretenimento, vemos um Tanjiro um pouquinho mais maduro e com a experiência de ver alguém muito forte morrendo diante de seus olhos. O uso da Hinokami Kagura também foi aprimorado pelo Tanjiro e agora ele já conseguiu usá-la de forma mais eficaz em batalha. Nesse arco, ainda tivemos a genialidade do Tanjiro sendo mostrada quando ele misturou a dança do Deus do Sol com a respiração da água, criando como se fosse uma terceira respiração, mesclando as duas. E nesse momento, Tanjiro já estava tão forte ao ponto de conseguir lutar de frente e quase matar uma lua superior como a Daki. Mas o grande power-up desse arco chegou bem no finalzinho, quando Tanjiro despertou a sua marca do caçador no padrão solar e ganhou força suficiente para conseguir derrotar o Gyutaro, que era a verdadeira Lua Superior 6. Depois disso, temos mais treinamento e a recuperação do Tanjiro com a ida na Vila dos Ferreiros, onde temos primeiramente o despertar de uma nova habilidade. Você lembra do fio de abertura que eu falei lá no começo? Depois de ter a ajuda do Ferreiro Kotetsu e treinar com o boneco de Orishi Zero Shiki, Tanjiro se tornou capaz de prever os ataques do adversário através de seu olfato, como se fosse um sexto sentido aguçado. Durante esse treinamento, Tanjiro foi capaz de derrotar as 4 personalidades primárias do Hantengo e utilizar a Hinokami Kagura de forma praticamente dominada, com golpes fortes e também com pouco desgaste físico. Ainda nesse arco da Vila dos Ferreiros, Tanjiro Kamado alcançou por um curto período de tempo o Mundo Transparente, um território divino que faz seu usuário ver através do corpo de seu adversário. Porém, Tanjiro conseguiu acessar esse mundo apenas por poucos segundos e também não conseguiu dominá-lo aqui. E novamente, só para lembrar, nesse arco ele reativou a sua marca do caçador no padrão solar. Ao fim desse arco, Tanjiro não tinha o nível de pilar ainda, como ficou claro depois que a Mitsuri Karoji entrou no combate com o Zohakuten. Porém, nesse momento aqui, Tanjiro já estava muito próximo de se igualar, pelo menos a uma lua inferior tranquilamente. Após o arco da Vila dos Ferreiros, a Nezuko venceu o Sol, e a organização de caçadores resolveu se preparar para uma verdadeira guerra contra o Rei dos Onis, ou contra Muzan Kibutsuji. Os Onis haviam sumido também, e o treinamento pilar foi iniciado pelo lado dos caçadores. Esse treinamento tinha a intenção de fazer todos os caçadores da Demon Corp alcançarem pelo menos a capacidade de matarem uma lua inferior sozinhos. E obviamente, Tanjiro Kamado não ficou de fora, ele participou desse treinamento junto aos outros Hashiras. O treinamento pesado com quase todos os caçadores mais fortes fez Tanjiro evoluir como nunca,
principalmente na sua parte física, sendo um dos poucos que foi aprovado no treinamento pilar de Gyomei Himejima. Tanjiro realmente alcançou um novo estágio de força após esse treinamento pesado, e no Castelo Infinito, isso tudo ficou muito claro. Gyu Tomioka, o Hashira da Água, presenciou o garoto que ele salvou há 4 anos atrás, que mal conseguia ficar de pé com a tristeza da perda de sua família, cortando o braço e o rosto da Lua Superior 3. Pela primeira vez aqui, vemos que Tanjiro Kamado chegou ao nível de um pilar que foi descrito por Kyojuro Rengoku ainda no Trem Infinito. E você se engana se você acha que esse nível de poder parou com tudo isso. Com a marca do Caçador despertada, Tanjiro foi capaz de alcançar o mundo transparente, dessa vez de forma consciente e se mantendo dentro desse mundo. Ele também estava muito mais experiente no uso da Hinokami Kagura e lembrou-se de um ensinamento que seu pai passou para ele quando era criança sobre a ocultação de presença, e assim Tanjiro se tornou o primeiro Demon Slayer a lutar no mesmo estilo do Demon Slayer mais forte, ou Iorishi Tsugekuni, mas obviamente ele ainda não estava nem mesmo próximo do nível de Iorishi, por isso acabou sendo ferido por Muzan Kibutsuji ao ponto de ficar próximo da morte. Depois de sua suposta morte, Tanjiro viu o passado e as mágoas do primeiro usuário da respiração do sol. Tanjiro ouviu através das memórias de Sumiyoshi Iorishi contar sobre seu passado, sobre Muzan e sobre a sua respiração do sol, além de presenciar uma demonstração prática de Iorishi sobre como funcionaria a 13ª forma da respiração solar. Após ver tudo isso voltar à vida, Tanjiro estava cego de um olho, com hemorragias e muitas, mas muitas fraturas. Mas ainda assim, quando ele voltou da morte, ele voltou como um caçador completamente diferente, surpreendendo a todos quando salvou o Kanao Tsuyuri de Muzan cortando o braço do rei dos Onis. Tanjiro aqui se demonstrou capaz de executar a respiração do sol e sua 13ª forma, junto ao mundo transparente, a lâmina vermelha feita através de seu próprio punho, a marca do caçador e a ocultação de presença em um único combate. E com tudo isso sendo usado, Tanjiro conseguiu segurar o Muzan por mais de 13 minutos, sem a ajuda de ninguém, 13 minutos seguidos lutando com o rei dos Onis, superando assim todos os caçadores de nível Hashira de uma única vez, mesmo estando nerfado. Agora, como caçador, Tanjiro era o segundo Demon Slayer mais forte da história, abaixo somente de Iorishi Tsugekuni. Agora, por fim, vamos falar do Tanjiro Demon King. Apesar de termos poucas demonstrações de poder, esse foi o auge de uma criatura dentro do mundo de Demon Slayer. Tanjiro, de acordo com Muzan Kibutsuji, se tornou o demônio perfeito, o demônio que herdou suas técnicas e que superou o sol, podendo usar a mesma respiração que Iorishi. Além de tudo isso, Tanjiro se tornou um demônio com a marca do caçador, o mundo transparente, a ocultação de presença e com o olfato apurado. De longe, o ser mais forte dentro desse universo de Demon Slayer, já que por ser imune ao sol, Tanjiro era imune a lâminas e shirins, inclusive lâminas Nishirins vermelhas, como confirmado pelo próprio Gyu Tomioka durante o mangá. Era literalmente impossível matar o Tanjiro Demon King, já que, como descrito no databook, Muzan poderia facilmente decompor o veneno de Tamayo se tivesse só um pouquinho de tempo, e como Tanjiro Oni herdou a força do Muzan, ele também poderia facilmente fazer o mesmo. Enfim, Tanjiro Demon King com certeza foi o ser que superou todos os limites que até Onis como Muzan poderiam alcançar, e esse foi o maior nível de poder que Tanjiro Kamado demonstrou dentro do mangá de Demon Slayer. Só não desista nunca. Acredite em você mesmo. Zenitsu Agatsuma, um personagem que, quando é nos apresentado no capítulo 19 do mangá, é mostrado como alguém fraco e até mesmo despreparado, enquanto a grande maioria dos personagens é nos apresentado de maneira séria e em momentos de tensão. Zenitsu é apresentado de joelhos, implorando para uma menina que ele nem conhecia para se casar com ele. Qualquer pessoa que estivesse lendo ou assistindo o anime
o imaginou como um caçador fracassado, um alívio cômico, alguém que só estaria ali para ser carregado pelo protagonista e servir de piada para a autora dentro de sua própria obra. Afinal, o que exatamente é um caçador de Onis que tem medo de Onis? Alguém que grita, sem nem mesmo estar sendo atacado ainda. Alguém que só vive assustado. Zenitsu era só um humano comum. Até que começa sua primeira missão com Tanjiro. No arco da mansão de Suzumi, vemos novamente aquela personalidade dele, que chega a ser irritante às vezes. Um homem que em sua adolescência precisa se esconder atrás de um garoto mais novo para se sentir protegido. Algo muito, mas muito bizarro. Mas as coisas mudam, e nossos olhos brilham quando vemos Zenitsu encurralado. O caçador que até ali parecia ser o mais fraco do trio principal, se demonstrou um verdadeiro monstro. Ao ser encurralado, Zenitsu faz o que ninguém imaginava, ele dorme. Mas quando dorme, o seu lado caçador assume seu corpo, e com o barulho de um trovão que anuncia a chegada dos raios entre as nuvens, a cabeça do Oni simplesmente cai no chão. Zenitsu eliminou o Oni que estava ameaçando apenas com um único golpe. Um corte seco, direto, sem hesitação, medo ou receio. Ele ali era claramente o mais forte do nosso trio, um verdadeiro caçador de Onis. Respiração do relâmpago, primeira forma. Heikireki-sen! Até que ele finalmente acorda, e de novo, o seu jeito cômico volta à sua personalidade, com Zenitsu voltando a parecer apenas um humano qualquer. Ele volta a ter medo, volta a dar gritos e volta a ficar muito assustado. E é nesse ritmo que a obra vai caminhando. Zenitsu talvez seja o personagem com melhor desenvolvimento dentro do mangá. Ele é alguém que saiu de uma pessoa que não tinha valor nenhum para o único do trio de protagonistas a demonstrar feitos de nível Hashira. E já no capítulo 198, na reta final, Zenitsu, agora acordado, faz o seu melhor contra o Oni mais forte da obra, o seu melhor contra Muzan Kibutsuji. Nesse pequeno confronto, ele acalma Inosuke, confirma que Tanjiro está vivo e de maneira fria, que nunca imaginamos dele, Zenitsu ataca o Muzan de forma frontal, com seu estilo próprio, causando um dano que, por mais que seja leve, foi necessário para o retorno de seus amigos. E quando finalmente ele parecia derrotado e de joelhos, assim como em seu começo, Zenitsu começa a se lembrar de quem ele mais amou, seu vovô e mestre Jigoro Kojima. Zenitsu, na obra inteira, amadureceu por Jigoro. Ele até mesmo chegou a matar seu irmão de respiração para cumprir a missão e os ensinamentos de seu mestre, honrando aquele que apostou suas fichas nele. Com Jigoro em sua mente, Zenitsu mais uma vez se levanta e vai mais uma vez ao ataque. Mesmo sem sua velocidade, mesmo com suas pernas feridas, mesmo sem força, ele faz um último Heikireki-sen. Ele tenta, até que em nossa mente fica clara a diferença daquele caçador do trovão que terminou a obra para aquele que começou ela de joelhos em frente a uma menina. O que acontece, vovô? Até agora há pouco você estava tão bravo. Zenitsu não foi só mais um caçador promissor da Demon Corp, ele foi alguém que treinou muito, seu corpo, sua mente e seu espírito. Talvez tenha sido aquele que estourou seus próprios limites mais vezes, alguém que saiu do seu fracasso como humano normal para um verdadeiro deus do trovão, até mesmo sendo abençoado pelos próprios raios que mudaram a cor de seu cabelo. Mesmo nas dificuldades, Zenitsu se sobressai, ele não conseguia nada além da primeira forma, e por causa disso, ele foi lá e criou seu estilo próprio. Ele não tinha a mínima capacidade de derrotar alguém como Kaigaku, e por causa disso, ele melhorou seu espírito. Ele também não conseguia conquistar o orgulho de seu mestre, e por isso, ele se tornou o que se tornou. Para cada dificuldade, Zenitsu foi atrás da resposta. Ele é um verdadeiro gênio que poucas pessoas reconhecem dentro da obra de Demon Slayer. Até mesmo quando o assunto se tratava de mulheres. Ele sabia o que elas pensavam dele. Ele entendia que ele não era querido. Entendia que sua aparência não era mais agradável. Zenitsu, no fundo, sabia de tudo isso. E por isso, quando ele se encontrou com a Nezuko e viu que ela não ligava para a aparência dele e respeitava ouvir a sua história e ainda assim gostava dele, Zenitsu prometeu para ele mesmo que não perderia ela para ninguém. E isso foi um gatilho gigantesco em sua mente
para ele se tornar o caçador que se tornou. Muitas pessoas falam que Zenitsu e Nezuko não combinam, ou que ele não merecia ela. Porém, quando nos aprofundamos na história dos dois, as coisas mudam. Zenitsu não agia com as mulheres ou simplesmente ficava louco perto delas por nada. Na cabeça de Zenitsu, elas só gostariam dele se ele estivesse disposto a fazer tudo por elas. Ele sentia que todas as mulheres do mundo eram iguais, egoístas, maldosas e manipuladoras. Nezuko foi a luz no fim do túnel para Zenitsu. Ela foi a menina que fez ele aos poucos ver que existe um amanhã e que ele não iria morrer no dia seguinte, porque a missão dele era proteger ela, e se ele morresse, ela ficaria sem sua proteção. E por isso, Zenitsu deu o seu melhor, e também é perceptível que com o passar da obra, ele amadurece tanto ao ponto de não reclamar mais sobre morrer ou sobre estar vivo. Ele apenas vive a sua vida como um Demon Slayer, aquele que vai proteger a pessoa que ele jurou proteger. Queria pelo menos uma vez na vida proteger alguém e deixar essa pessoa contente. Mas ninguém nunca viu um futuro brilhante pra mim. Para nós nos aprofundarmos mais na história do personagem, vamos ver um pouco de seu passado agora. Zenitsu, diferentemente de Tanjiro e Inosuke, cresceu na cidade grande. Seus pais abandonaram ele assim que ele nasceu, e Zenitsu cresceu sozinho, sem ninguém o cobrando, sem ninguém criando expectativas, ou até mesmo sem ninguém se importando com a sua existência. Durante o início de sua adolescência, Zenitsu teve 7 namoradas, e todas elas traíram ele ou simplesmente se aproveitaram de sua paixão para ganhar dinheiro em suas costas, ou ganhar dinheiro em cima de seu trabalho. Essas mulheres são descritas como incrivelmente bonitas, porém muito maldosas. A última das suas 7 namoradas fez Zenitsu criar uma dívida gigante em seu nome com agiotas, e depois de pegar o dinheiro, a menina simplesmente fugiu com seu amante, deixando Zenitsu para ser morto. E assim que ele se encontrou com o ex-Hashira do Trovão, Jigoro Kojima, o Hashira pagou a dívida de Zenitsu e acabou salvando a sua vida, adotando o garoto assim para ser seu aprendiz na respiração do trovão. E a partir daqui, Zenitsu iniciou seus treinos para aprender a respiração de Jigoro e, quem sabe, herdar a posição de Hashira deixada por seu mestre. Junto a Zenitsu estavam outros alunos, mas um deles era bem destacado. Seu nome era Kaigaku, e Jigoro também parecia ter um carinho especial por ele. Com o tempo, Zenitsu se demonstrou capaz de dominar a primeira forma, porém falhou em aprender as outras 5 formas da respiração do trovão, enquanto Kaigaku, que era seu principal concorrente, dominou todas as formas com exceção da primeira, mostrando que os dois eram opostos. Um dia, durante seus treinos, Zenitsu acabou sendo atingido por um raio, e o menino que até ali tinha o cabelo preto se tornou um loiro pelo resto de sua vida, como se os raios estivessem o abençoando para que não desistisse. E assim, Zenitsu treinou cada vez mais e pegou intimidade com Jigoro Kojima, ao ponto de chamá-lo de seu próprio avô. Pela primeira vez na vida, Zenitsu tinha alguém que confiava nele e criava expectativas em seus esforços, alguém que realmente não desistia dele. E em meio a tudo isso, Zenitsu tentou por várias vezes fugir dos treinos de Jigoro, mas sempre era trazido de volta pelo ex-Hashira do Trovão. Em uma certa oportunidade, Jigoro Kojima resolveu deixar Zenitsu e ir um pouco mais longe, e por causa disso, Zenitsu acabou entrando em uma missão pessoal para eliminar um Oni. E essa foi a primeira vez que Zenitsu venceu seu medo e derrotou o Oni sozinho, sem a ajuda de ninguém, mesmo sem ele mesmo perceber por estar dormindo. De volta aos treinos, Zenitsu continuou aprendendo com seu mestre, até ser enviado para a seleção final, e aparentemente o Jigoro obrigou ele a ir na base do tapa. Ao fim da seleção final, Zenitsu ainda estava vivo, e na cabeça dele, aquilo era um milagre. Mas na realidade, isso só demonstrou o quão forte ele realmente era, sem nem mesmo saber que era tão forte. E assim, terminamos a história de seu passado, e acontece o que aconteceu da primeira temporada adiante. E agora, vamos falar de como Zenitsu alcançou o nível Hashira. Tanto Zenitsu como Kaigaku foram nomeados por Jigoro Kojima como seus sucessores. O ex-Hashira do Trovão viu um grande potencial nos dois aprendizes, mas enquanto Kaigaku se corrompeu e virou um Oni, Zenitsu é o único personagem não Hashira da obra que tem 2 feitos dignos de alguém de nível pilar. O primeiro feito dele, que é muito importante ser citado, é o feito de ele ter criado seu próprio estilo da respiração do trovão, a 7ª forma Deus do Trovão Flamejante. Normalmente,
somente caçadores de nível Hashira conseguem fazer alterações em suas respectivas respirações, como por exemplo o Gil Tomioka, que criou a 11ª forma da respiração da água sendo Hashira da água, e Muichiro Tokito, que criou a 7ª forma da respiração da névoa sendo o Pilar da Névoa. O outro feito de um pilar feito por Zenitsu foi quando ele matou o próprio Kaigaku, quando seu ex-irmão de respiração era o atual Lua Superior 6, feito que apenas ele na obra inteira conseguiu como caçador eliminar uma Lua Superior sem a ajuda de literalmente nenhuma pessoa, apenas num V1 limpo entre Demon Slayer e Upper Moon. O caçador que chegou mais próximo de replicar esse feito foi Muichiro Tokito, mas mesmo com seus esforços, ele ainda precisou da ajuda dos ferreiros para eliminar o Gyokko. E por causa de tudo isso, Zenitsu foi o primeiro de sua geração, ou seja, o primeiro entre Genya, Kanao, Tanjiro, Inosuke e ele a se tornar um pilar. Ele foi o primeiro a bater os requisitos para se nomear Hashira. E agora, vamos falar da respiração do trovão, a respiração que Zenitsu usa como seu principal usuário. A história da respiração do trovão não tem tantos detalhes, mas ela foi criada ainda na era Sengoku por um dos Hashiras que treinou com o Yoriichi, e esse caçador passou a ser o primeiro Hashira do trovão. Dele, a respiração caminhou por um tempo até chegar em Jigoro Kojima, que é o segundo Hashira do trovão que temos conhecimento dentro da obra, e dele, a respiração foi espalhada para Zenitsu e Kaigaku, e Zenitsu podia usar apenas duas formas dessa respiração. A primeira forma da respiração do trovão e a primeira que Zenitsu pôde usar se chama Hekireki Sen e é traduzida como lampejo do trovão. Essa primeira forma é um avanço direto em alta velocidade que procura acabar com a luta em um ataque único, normalmente surpreendendo o Oni com sua velocidade. Zenitsu foi o primeiro caçador a aprimorar essa forma ao ponto de criar variações dela. A primeira variação é a Rokuren, ou 6 dobras, onde Zenitsu utiliza a primeira forma sequência de 6 vezes. A segunda variação é a Hachiren, ou 8 dobras, onde, seguindo a mesma lógica da anterior, ele replica o movimento 8 vezes seguidas. E por fim, temos a terceira variação, chamada Shinsoku, ou velocidade divina. Essa variação é usada de forma mais restrita, e é usada normalmente para eliminar inimigos mais poderosos, já que o próprio Zenitsu não pode usá-la várias vezes por dia, pois suas pernas ficam inúteis depois de uma certa quantidade de usos. E por fim, temos a sétima forma, Honoi Kazuchi no Kami, ou Deus do Trovão Flamejante. Ela se trata também de um avanço direto, como a primeira forma, porém em sua velocidade completamente elevada a outro nível. Zenitsu, quando utiliza essa forma, cria um tipo de impulso bem mais potente, fazendo ele se mover em uma velocidade inimaginável, onde nem mesmo Kaigaku conseguiu reagir ou ver seu golpe de forma clara, uma forma feita apenas e unicamente com o intuito de eliminar uma lua superior. Eu me odeio mais do que qualquer um que eu conheço. É patético. Eu quero mudar e ser uma pessoa melhor. E bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ao máximo nesse vídeo trazer informações sobre o Zenitsu, sua história, suas habilidades e como eu vejo ele na obra. E se você curtiu, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, que assim você valoriza o meu trabalho e me ajuda a entregar esse conteúdo a cada vez mais pessoas. No mais, obrigado por ficar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!